Olá, vamos mergulhar hoje num conflito que é simplesmente fundamental, um que molda tudo, desde as grandes narrativas cósmicas até as nossas próprias vidas, a eterna batalha entre o orgulho e a humildade. E para começar, olha só que citação intrigante de Samuel Taylor Coleridge. Ela já prepara o terreno de um jeito perfeito, né? Sugerindo que o orgulho não é só aquela arrogância que a gente vê de longe, não. É algo muito mais astuto, capaz até de se disfarçar do seu completo oposto. Então a pergunta é, onde é que tudo isso começou? De acordo com as fontes que a gente está analisando, a história do orgulho não começa aqui na Terra. A origem dela é cósmica. O primeiro exemplo que temos de orgulho é atribuído a Lúcifer. Ele era um querubim protetor, uma posição de altíssima confiança. Mas o erro dele foi exatamente este: pensar de si mesmo além da conta. Foi uma virada de chave, sabe? Deixar de apreciar o seu papel como uma criatura para começar a desejar a posição do próprio Criador. E este quadro aqui ilustra o coração do conflito de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem a vontade de Lúcifer, como está lá em Isaías 14, é uma sequência de eu subirei, eu exaltarei, eu serei, é tudo sobre se colocar para cima. E do outro lado, um contraste gritante, a vontade de Cristo, em Filipenses 2. Ele se esvaziou, assumiu a natureza de servo, humilhou-se. Uma vontade quer subir, a outra descer. E Agostinho capturou essa ideia de um jeito perfeito. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. É a humildade que faz os homens como anjos. Essa frase sozinha já dá a dimensão da importância dessa nossa conversa. Agora, vamos trazer essa discussão do cósmico para o nosso chão. Como é que esse conflito se desenrola aqui, no palco humano? É aqui que a história do orgulho vira a nossa história. E a gente vê esse mesmo tema ecoando em várias histórias humanas fundamentais. Lá em Gênesis, os construtores de Babel queriam fazer um nome para nós mesmos. No Êxodo, o faraó que se via como um deus pergunta de forma arrogante: quem é o Senhor para que eu obedeça a ele? E em Lucas a gente vê um fariseu se exaltando na própria oração. O padrão é o mesmo, autoelevação. E o que é realmente interessante aqui é como a história de Lucas 18 se desenrola. De um lado, a oração do fariseu. Ele fica de pé, todo confiante, lista suas qualidades, se compara com os outros. Do outro lado, o coletor de impostos. Ele fica longe, não consegue nem olhar para cima e só pede por misericórdia. O resultado? Uma reviravolta. O fariseu vai para casa não justificado e o coletor humilde é quem sai justificado. É uma lição poderosa sobre que tipo de atitude realmente conecta a gente a algo maior. Bom, tudo isso levanta uma questão central que as fontes tentam responder. Afinal, qual é o verdadeiro problema com o orgulho? E a resposta é profunda. Segundo os textos, o orgulho é a raiz da rejeição a Deus. Por quê? Porque ele cria uma barreira de autossuficiência. É como uma declaração de que não se precisa de ajuda. É dizer, eu me basto. E essa é uma barreira que, segundo essas fontes, nem Deus força para atravessar, respeitando essa escolha. Mas, claro, existe um outro caminho. Vamos dar uma olhada num exemplo poderoso dessa alternativa. A jornada de Moisés, um servo humilde. Isso aqui é muito importante porque Moisés tinha todos os motivos do mundo para ser orgulhoso. Ele foi criado como realeza, instruído em toda a sabedoria dos egípcios, poderoso em palavras e obras. Mas ele fez uma escolha consciente. Recusou os títulos, preferiu sofrer com seu povo. Ele viu mais valor na humildade do que em todos os tesouros do Egito. As fontes fazem questão de ressaltar o quão excepcional isso era. Moisés foi descrito como muito humilde, mais do que todos os homens que havia na face da terra. Isso não é só um detalhe, é apresentado como a qualidade que definia ele, a chave do seu relacionamento com Deus. Isso nos leva, finalmente, ao exemplo máximo de humildade que os textos apresentam. A mentalidade que eles chamam de a mente de Cristo. Imagina a cena, a última ceia, um momento super solene, crítico, e o que os discípulos estão fazendo? Discutindo sobre quem é o maior. Isso só mostra o quão fundo essa luta contra o orgulho vai, mesmo naqueles que estavam mais próximos de Jesus. A resposta de Jesus vira a lógica do mundo de cabeça para baixo. O maior deve ser como o mais novo, e o líder como o que serve. Eu estou entre vós como quem serve. Basicamente, grandeza não é sobre ser servido, mas sobre servir. E este slide mapeia exatamente esse princípio em ação. É a descida da humildade de Filipenses 2. É um processo, passo a passo. Primeiro, ser igual a Deus.
Depois, voluntariamente se esvaziar. Em seguida, se tornar um servo em forma humana e, por fim, ser obediente até a morte, o ato supremo de entrega. Então, o ponto central de tudo isso é que esse grande conflito cósmico e histórico, no fim das contas, se torna um conflito interno. É sobre uma escolha que cada um de nós enfrenta entre duas formas de pensar. E a seriedade dessa escolha é ressaltada nesta citação de Ellen G. White. De todos os pecados, o orgulho é o mais sem esperança, o mais incurável. Ele é visto como a raiz que impede a pessoa até de reconhecer que precisa de uma mudança. Mas então, o que é a verdadeira humildade? As fontes deixam claro, não é sobre se odiar, não é ter um espírito de autodepreciação. A verdadeira humildade é, simplesmente, uma estimativa correta de nós mesmos como Deus nos vê. É se enxergar com precisão, sem ilusões. Isso nos leva à grande conclusão. A escolha real não é entre ser fraco ou ser forte. É entre uma autoexaltação que nos isola e um tipo de autoesquecimento que nos liberta para, de fato, servir aos outros de um jeito significativo. E assim, para fechar essa análise, a gente fica com essa metáfora poderosa. Se o orgulho é um muro que a gente constrói ao nosso redor e a humildade é uma ponte que nos conecta, a pergunta que fica no ar é: o que estamos construindo?